deixar ele fixado aqui para quem entrar saber do que a gente está falando. Então hoje a gente vai falar, olha, faça isso se você quiser um casamento saudável. Então aqui nós sabemos que quando nós temos essa essência em mulher desperta em nós, é claro que a restauração do nosso casamento acontece de uma forma muito mais embasada, muito mais forte, muito mais para a vida, né? Do que técnicas e ferramentas. Então, quando a mulher está nessa postura de desperta, ela sabe com sabedoria guiar o seu marido por esse caminho de luz, tá bom? Hoje, o conto que eu trago aqui para vocês é o capítulo 3 desse livro, que fala sobre farejando os fatos, o resgate da intuição com a iniciação. Então, lembrando que o primeiro foi a Loba, o segundo foi o Barba Azul. Quem não assistiu ainda, tem uma playlist minha lá no YouTube, Paula Abreu Oficial, onde estão todos os contos na sequência, tá bom? Para você não se perder, ou aqui também no Instagram. Então, o nome do conto é A Boneca no Bolso, Vassalissa, a Sabida. É sobre ela que a gente vai falar hoje e eu tenho certeza que tem muita mulher aqui que vai se identificar. Bora lá? Bom dia, Alexandra T6. Bom, gente, o conto, ele é bem longo, então eu fiz um resuminho dele pra gente poder seguir a sequência, porque esse conto, ele tem uma riqueza de detalhes, e esses detalhes do conto vão fazer muito sentido pra gente daqui pra frente, tá? Então, para eu não esquecer de nenhum detalhe de contar isso pra vocês, eu fiz aqui um estudo, um resumo desse conto pra gente aqui, tá? Vamos lá? Vassalissa é uma menina que está no leito de morte da sua mãe. Uma mãe extremamente boa, que quer entregar um último presente para sua filha antes da sua partida. A mãe tira debaixo do travesseiro uma bonequinha, bem pequenininha, vestida igualzinho a filha. Sapatos vermelhos, saia preta e avental branco. A mãe dá instruções à Vassalissa. Filha, essa boneca irá te auxiliar sempre nos momentos em que você não souber o que fazer. Sempre que perguntar para ela, ela te dará a direção. Mantenha ela escondida e não esqueça de alimentá-la. E por fim, a mãe se despede e morre. O conto já começa daquele jeito, né, gente? O conto já começa daquele jeito. O pai e a filha, claro que ficam muito tristes, mas a vida segue e o pai refaz a sua vida e casa-se de novo com uma outra mulher que também já tem 2 meninas. Esse conto que eu vou contar para vocês, da Vassalissa, a Boneca no Bolso, lembra muito a gente daquele conto sobre a gata borralheira. Vocês lembram? Alguém aqui lembra do conto da gata borralheira? Como que funcionava? Sim ou não? Esse conto vai nos lembrar muito sobre isso. Então, a madrasta e as filhas não gostam de Vassalissa. E quantos disso, né, gente? Quantos desses contos não acontecem na nossa vida real? Mulheres que se separam, que arrumam outros maridos, né, que já possuem outros filhos e acabam encontrando exatamente essa dinâmica dentro das famílias, né? Enteados e madrastas ou padrastos, né, que não se gostam. E aqui eu vejo uma lacuna, né, um buraco, mas a gente vai falar mais sobre isso. A gata borralheira que fazia mal para a gata borralheira, vou contar aqui para vocês, para não estragar o conto. Por quê? Porque elas tinham inveja de Vassalissa. Elas tinham, as filhas, né, as enteadas, tinham inveja do brilho, da luz, da doçura que Vassalissa tem. Então, o que é que elas faziam? Elas ficavam dando atividades pesadas para Vassalissa, para que ela pudesse se machucar, para que ela pudesse se cortar. Então, o que elas falavam para Vassalissa? Vá cortar lenha, para que ela machucasse as mãos. Vai lavar a roupa, vai cuidar da casa, vai limpar a casa. Sempre atividades pesadas e doloridas, né? Para que Vassalissa sempre se machucasse, sempre levasse a pior. Então, ela lavava, cozinhava, cortava lenha.
Até que um dia, essas irmãs malvadas, né? Malvadas, meias irmãs, estavam tramando para a vassaliça junto com a mãe. As meninas tinham autorização da mãe para fazer toda essa maldade com a vassaliça. E elas estavam tramando para se livrar de vassaliça. E então, o que elas decidiram fazer? Elas decidiram acabar com o fogo da lareira para obrigar vassaliça a ir na floresta buscar mais fogo, dizendo para ela que o fogo tinha acabado e que por isso elas não tinham mais fogo, nem para cozinhar e nem para se aquecer. E foi isso que aconteceu. E aí elas pedem para que vassaliça vá até a floresta buscar fogo na casa de Baba Yaga, que é uma bruxa. E para elas, para as enteadas e para a mãe, se vassaliça fizesse isso que elas estivessem pedindo, elas estariam eliminando vassaliça de vez, porque com certeza essa bruxa a mataria. Olha a maldade dessas pessoas, né? Então vassaliça, na sua inocência, ela topa ir até a floresta para buscar o fogo, para aquecer e também para cozinhar. Assim a vassaliça segue na floresta, com a bonequinha que ela ganhou da mãe dentro do bolso. E a boneca, ela não sabe para onde ir, ela não sabe onde fica a casa de Baba Yaga. Então o que ela faz? Ela vai perguntando para a boneca que a sua mãe havia lhe dado. Então ela pergunta, para onde eu vou agora? E a boneca diz, vai pela direita, vai por aqui, vai por ali. A boneca vai dando as coordenadas por onde ela deve seguir na floresta. E cada vez que a bonequinha vai dando uma instrução, ela dá um pedacinho de pão para essa boneca. E de repente, na floresta, passa um cavaleiro branco num cavalo branco. E de repente, amanhece, é dia. Logo em seguida, passa um cavaleiro vermelho num cavalo vermelho. E o sol fica ainda mais forte. E por último, quando ela avista a casa da bruxa Baba Yaga, passa o último cavaleiro preto num cavalo preto e assim anoitece. Gente, essa parte eu achei muito interessante e eu quero que vocês viajem comigo nesse conto agora. A casa de Baba Yaga não era nada comum. Essa casa estava em cima de 2 pés de galinha, em formato de pés de galinha. E esses pés eram formados de dedos humanos e ossos humanos. Muito bom, né, gente? Como, mesmo sendo um conto, a nossa mente nos leva para esses lugares. E essa casa, ela girava e ela se movimentava sozinha. A bruxa Baba Yaga tinha características como o nariz bem curvado e o queixo bem pontudo para cima, de forma que esse nariz e esse queixo se encontravam. Gente, vocês vão vendo que são elementos típicos de uma bruxa, né? Do que a gente ouviu falar de bruxa. Era cheio de verrugas e ela voava dentro de um caldeirão. Ela era a típica imagem da bruxa. É assim que vocês imaginavam a bruxa também? Feia, com verruga, com nariz curvado, queixo curvado. É assim? Contem pra mim, pra gente interagir. Então, vassaliça encontra a bruxa e diz: vovó, eu preciso de um pouco de brasa para levar para casa, porque o fogo da minha casa acabou. Primeiro, a bruxa briga com vassaliça e a chama de irresponsável. Diz que ela não poderia ter deixado que o fogo acabasse. Mas ela até daria o fogo, porém não seria de graça. Vassaliça terá que fazer algumas atividades para que ela pudesse ganhar esse fogo da bruxa Baba Yaga. E foi assim. Baba Yaga então pede para que primeiro ela a alimente, faça comida para Baba Yaga. Depois que ela lave sua roupa, depois que ela varre a sua casa e depois que ela separe o milho bom do milho mofado. E Baba Yaga sai para fazer as suas coisas na floresta e deixa a vassaliça na casa fazendo essas tarefas. E assim, a vassaliça faz. Porém, quando chega na parte do milho, ela acredita que não vai dar conta. E nesse momento, é a boneca que a ajuda a fazer essas tarefas. E ela fica muito preocupada com isso, né? Quando Baba Yaga volta,
todas as tarefas foram cumpridas. E aí a bruxa olha, a Baba Yaga olha e fala assim: essas tarefas foram cumpridas com muito êxito, mas ainda não é suficiente. Quero ver se Vassalissa consegue, quero ver se isso não foi sorte, quero ver se ela consegue fazer isso novamente, e por isso, Vassalissa, você ficará aqui mais um dia. E aí, no dia seguinte, todas as tarefas se repetem e mais uma tarefa é incluída. Ela diz assim, ó, para Vassalissa, a Baba Yaga: está vendo aquela pilha de estrume ali? Uma pilha bem grande de estrume? Pois é, lá dentro tem papoulas e eu quero que você separe os estrumes da papoula. E é claro, aí Baba Yaga vai para a floresta e ela vai fazer todas as atividades novamente: cozinhar, passar, lavar, limpar e ainda ter que separar a papoula do estrume. Quando chega nesse momento, é claro que a boneca ajuda a fazer essas atividades. E aí, Baba Yaga, quando volta, se surpreende com um trabalho muito bem feito de Vassalissa. E aí, feito tudo isso e a aprovação de Baba Yaga, a Vassalissa quer conversar um pouco com a Baba Yaga. E ela diz assim, a Baba Yaga diz para a Vassalissa: cuidado, menina, perguntar demais envelhece. E a Vassalissa pergunta: Baba Yaga, o que era aquele primeiro cavaleiro branco? E Baba Yaga responde: o primeiro cavaleiro era o meu dia. O segundo, Baba Yaga, era o meu sol. E o terceiro era a minha noite. Baba Yaga percebe um tanto da prudência da menina, né? Do quanto ela fazia bem as atividades, do quanto ela perguntava e do quanto também ela sabia silenciar. E Baba Yaga pergunta: de onde vem toda essa sabedoria? E Vassalissa responde: eu recebi a bênção da minha mãe. Baba Yaga diz: xi, eu não quero bênção por aqui não. E aí o que Baba Yaga fez? Ela pega, deixa eu ver se é isso, ela pega um crânio de cabeça humana e coloca fogo, né, num pau, ela coloca fogo dentro desse crânio humano e entrega para ela, para que ela volte para casa levando esse fogo para aquecer e para cozinhar, né? E manda a Vassalissa embora. A Vassalissa volta para casa, até mais rápido, né? Porque agora com todo aquele fogo e orgulhosa de si mesma. Mas é claro que não foi fácil para Vassalissa. Ela ficou um pouco assustada assim com aquele crânio, né? Com aquele fogo iluminando os olhos, saindo fogo pelos olhos, pelo nariz, pela boca. Ela ficou um tanto assustada. Mas tanto a boneca e esse crânio dizem para ela: não tenha medo, é só seguir que vai dar tudo certo. E assim Vassalissa fez. Chegando em casa, toda orgulhosa de si mesma, né, com a caveira, aquela caveira, quando ela volta para casa com a madrasta, né, e com as enteadas, elas se assustam, porque acreditavam realmente que Vassalissa havia sido morta por Baba Yaga. E aí ela coloca a caveira dentro da casa e a própria caveira, com fogo, começa a perceber a maldade da mãe e das irmãs. E com isso, a caveira faz com que a mãe e as irmãs comecem a queimar por dentro. E quando o dia amanhece, a mãe e as duas irmãs, de pura maldade, se tornam puras cinzas. E assim termina esse conto. Ai, que gostoso! E aí, mulheres, como foi ouvir tudo isso até aqui? Qual foi o primeiro pensamento? Isso te levou para algum lugar, para alguma sensação, algum sentimento? O que esse conto te trouxe quando você terminou de ouvir toda essa história? O que esse conto te trouxe? Me contem aqui. Lembre-se que eu preciso da participação de vocês para entender que essas aulas estão fazendo sentido, tá? Contem para mim. Contem para mim. Como foi ouvir isso? Eu fiquei... quando eu ouvi esse conto a primeira vez, eu ficava imaginando aqueles pés de galinha, sabe? Da casa de Baba Yaga, e querendo me colocar naquela posição de também conhecer uma Baba Yaga
e falar com uma Baba Yaga de tamanho poder, né? Porque ela tinha muitos poderes. E isso me veio, sabe? É como se eu me visse na história. Eu não sei como acontece aí com vocês, mas muitas vezes eu me vejo dentro dos contos também. E aí, gente, eu vim aqui para a página 98, que agora a gente vai falar um pouco sobre a explicação desse conto, né? Então, ela fala muito aqui sobre o mapa da intuição da mãe para a filha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Por quê? Nós falamos nos outros contos, principalmente do Barba Azul, que quando a mulher ela não está desperta, quando ela não passa por esse processo de despertar, a mulher se torna muito inocente e presa fácil dos predadores, né? E aqui, nesse conto, ela vai nos explicar, a autora Clarissa, né, Mulheres que Correm com Lobos, ela vai nos explicar dentro desse conto qual é o processo, qual é o mapa que precisa existir dessa iniciação dessa mulher desperta em nós. Olha que fantástico! E nós vamos falar exatamente sobre os 9 passos desse mapa, dessa iniciação, desse despertar. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui pra mim. Infelizmente, a maldade e a inveja está em todo lugar. Muito boa sua consideração, Tati. Muito boa sua percepção. Muito bom. Então, ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Eu vou estar na página 98 para quem tá com o livro, tá? Só para vocês entenderem, eu vou pegando alguns trechos que eu julgo aqui importante de algumas reflexões pra gente fazer, porque o livro realmente, ele é fantástico, ele é complexo, ele é bem denso, tá? Mas eu recomendo a todas vocês. Então, na página 98, eu vou fazer 3 comentários aqui com vocês, tá? E o primeiro é o seguinte: Vassalice é uma história da transmissão da bênção, do poder da intuição das mulheres de mãe para filha. Olha o tamanho da importância disso. Gente, o que está por detrás dos contos é inacreditável de ensinamentos, vocês não têm noção. Passados de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung, né, que é um psicólogo, uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente, e tudo que tiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Olha a grandeza do que essa autora nos conta. Então, o que ela vai falar sobre essa iniciação? Essa passagem do conhecimento, dessa iniciação, desse despertar de mãe para filha, que é esse processo quando ela dá boneca para a filha. A boneca vem representando aqui a intuição, esses ritos, esse processo de passagem. Eu vou explicar mais isso aqui para vocês. Mas outra coisa interessante que ela diz: por mais que essa mulher esteja escondida em algum lugar do subterrâneo, né, por questões sociais, culturais, por a gente não utilizar esse poder de mulher desperta em nós, ainda assim ele continua aqui dentro, tá? Um segundo movimento que eu trouxe aqui pra gente é assim, ó. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai aonde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito da velha deusa selvagem Baba Yaga, são as seguintes as etapas da iniciação. E aí a gente vai falar sobre elas agora. São 9, tá? A gente não vai ter tempo de falar sobre todas elas hoje, mas a gente vai falar sobre o primeiro rito de passagem. Então, nesse primeiro rito de passagem, ela diz o seguinte: são 9, eu vou falar o primeiro. Permitir a morte da mãe boa demais. Esse é o primeiro rito. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa a filha para um legado importante.
As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política, torna-se alerta sozinha para o seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer, à medida que a mãe boa demais morre e a nova mulher nasce. Gente do céu! A primeira vez que eu li esse livro, eu lia e parece que eu não entendia. E aí eu lia de novo, e aí eu começava na laloba. Então, pode ser que algumas de vocês também passem por esse processo e tá tudo bem, né? Conforme a gente vai se abrindo, conforme a gente vai esvaziando a nossa xícara, conforme a gente vai tendo mais conhecimento, aquilo que a gente vai lendo, os pontinhos parecem que são magnéticos e vão se unindo cada vez mais rápido, né? Com o entendimento, com as explicações e tudo mais. Então, a primeira coisa dessa tarefa, dessa iniciação, é permitir que essa mãe boa demais morra. E o que ela fala sobre essa mãe boa demais? É aquela mãe, a mãe dos bebezinhos, vamos colocar assim. É aquela mãe que nutre, é aquela mãe que acolhe, é aquela mãe que passa segurança, é aquela mãe que protege, né? Então, o bebezinho de 0 a 2 anos de idade, ele é totalmente vulnerável. Ele depende totalmente da sua mãe para poder sobreviver. Então, aqui é esse movimento que ele fala sobre essa mãe boa demais. E o outro processo, é claro que quando essa criança, conforme essa criança vai crescendo, né, logo em seguida, logo depois dos 2 anos de idade, mais ou menos, essa criança, ela já começa a ter as suas próprias vontades, ela já começa a ir para o mundo fazendo novos movimentos. E aqui cabe a nossa primeira reflexão. Quantas de nós, mães, né, às vezes nossos filhos já estão muito maiores do que 2 anos e a gente continua querendo ser essa mãe protetora, essa mãe boa demais, onde a gente não deixa com que os nossos filhos caminhem para a vida, mesmo ainda pequenos, porque os nossos filhos, eles querem explorar o mundo à volta deles e a gente, para menino, não faz isso que machuca, para menino que isso está errado, para que isso vai bagunçar, para de fazer que isso, não é assim? E quantas vezes até o marido fala, esposa, deixa o menino, deixa a menina fazer, deixa a menina cair, deixa a menina, né? Quem nunca passou por isso aqui? Contem pra mim, quem aqui já é mãe e nunca passou por isso? A minha filha tá com 8 anos e eu me lembro que eu fui uma mãe boa demais durante muito tempo e eu demorei para acordar sobre isso, né? Só o conhecimento me trouxe esse olhar, que foi justamente o olhar da iniciação aqui que eu vou falar sobre os relacionamentos. E aí eu era essa mãe protetora demais, não deixava fazer isso, não deixava fazer aquilo. E o meu marido chamava a minha atenção, ele dizia, deixa a menina respirar, deixa a menina ter vida, deixa a menina caminhar, se cair a gente conserta, tá tudo bem, sabe? Então ele trazia esse olhar de fora e eu, nessa postura de mãe boa demais, né, não permitia e por vezes a gente até discutia. Eu falo, você é pai, você não sabe dos perigos, você não sabe o que pode acontecer. Então, por exemplo, eu era aquela mãe que ficava olhando pra cima pra ver se não tinha nenhum quadro que pudesse cair na minha filha, sabe? Aquelas coisas que você... Gente, a gente fica colocando riscos e perigos até onde não tem, sabe? Aí meu marido falava, você tá enlouquecendo. Então era bem isso que acontecia. Olha lá, a Lili falou, eu também sou uma mãe protetora. Eu estou vivendo isso, Paula, tenho 3 pequenos, 6, 3 e 1 ano. Então essa questão da mãe super protetora. Então a gente sabe que o bebezinho de 1 ano, ele vai precisar de mais cuidados para sobreviver. Mas depois da fase dos 2 anos, nós mulheres precisamos fazer o caminho de encaminhar os nossos filhos para o campo do pai, onde é um campo mais relaxado, mais descontraído, e quem faz essa passagem é a mulher. Se a mulher não te dar conta com sabedoria de fazer esse movimento, de fazer com que os filhos vão para o campo do pai, eles perdem a segurança na vida adulta, eles perdem esse movimento de acreditar neles mesmos, sabe? E aí eles se tornam aquelas crianças medrosas, aquelas crianças inseguras. Tem mulheres inseguras aqui?
Em algum momento, você traga aí na sua memória o quanto você na sua infância foi uma criança insegura. A sua mãe era insegura, sua mãe te protegia o tempo todo, sua mãe fazia tudo por você. Porque muitas vezes, gente, a gente não tem essa consciência, mas quando os nossos pais querem fazer tudo por nós, inconscientemente, os nossos pais estão nos dizendo assim: você não dá conta, eu faço melhor do que você. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo uma live de uma psicopedagoga chamada Isa Minatel, que eu super recomendo para todas vocês. Amo ela de paixão. Ela me ajudou muito nesse processo com a Manu, né? E aí ela dizia assim, ó, quando o filho tá aprendendo a amarrar o cadarço do tênis, e aí você tá sempre com muita pressa. Daqui que eu faço, daqui que eu faço. É como se você tivesse interrompendo esse processo de que a criança também está aprendendo, do jeitinho dela, no tempo dela, né? Então, quando os pais começam a fazer tudo para os filhos, eles estão trazendo, claro que com amor, carinho, né? Mas de forma inconsciente, os pais estão trazendo a mensagem de que eu sei mais do que você, né? E com isso a gente vai tornando os nossos filhos inseguros, tá bom? Então, se você é essa mãe boa demais, já comece a olhar para isso. Se a sua mãe foi essa mãe boa demais, também comece a olhar para isso. Porque toda vez que existe essa mãe boa demais, nós prendemos os nossos filhos para que eles não cresçam, para que eles não se desenvolvam. E a mesma coisa acontece quando as nossas mães têm esse perfil de ser boa demais. Medo que a gente se case, medo que a gente vá morar longe, medo que a gente vá trabalhar longe delas. Quantas mães falam assim: ai filha, eu vou sentir tanto a sua falta. Nossa, vai ficar um vazio enorme, um buraco no meu peito. Quantas mulheres dizem assim: meus filhos são a minha vida, sem vocês eu morro, né? E eu tô falando isso, gente, lembrando que a gente tá aqui para esvaziar a xícara, né? Lembrando disso que eu tô falando, disso com muito carinho. Porque a gente, quando a gente não sabe do nosso lugar, da nossa postura, a gente vai utilizando dos nossos filhos para preencher algo que cabe a nós preencher. Então, assim, todos nós, né? Nossos pais também tivemos e temos os nossos buracos emocionais. Aquilo que não ficou muito bem preenchido em nós, aquilo que a gente não deu conta de resolver com os nossos pais, com a nossa profissão, com a nossa vida, com a nossa missão de vida. E nesse movimento, né, desse buraco que fica aqui dentro de nós, os filhos acabam ocupando esse lugar. Então, é quando eu digo, os meus filhos me preenchem, sem os meus filhos eu morro, ou o meu casamento só valeu a pena porque eu tive os meus filhos. Eu ouvi muitas vezes isso da minha mãe. Né? Então, que o casamento dela só tinha valido a pena por causa da vinda dos filhos. Então, isso inconscientemente dá aos filhos uma responsabilidade muito pesada, né? Muito forte, que não cabe aos filhos. Porque os filhos, eles não vieram ao mundo para dar amor aos pais. Eles não vieram ao mundo para preencher esse vazio dos pais. Eles vieram passar pelos pais, aprender com os pais e seguir para o mundo, fazer esse movimento da vida, construir a sua própria família, dar sequência na vida e ensinar tudo o que ele aprendeu para os seus próprios filhos, tá? Então eu sei que para algumas mulheres que talvez estejam aqui me ouvindo pela primeira vez, isso seja muito chocante. E é por isso que a live tem com esse nome: faça isso se quiser um casamento saudável. Você, mulher, vai precisar sair desse lugar quentinho se você tem uma mãe boa demais, uma mãe protetora, se você mora junto com a sua mãe, se todo lugar que você tem que estar, a sua mãe tem que estar junto, se você precisa levar junto, se você precisa da aprovação da sua mãe. Então, aqui nesse conto, ela fala exatamente sobre essa passagem aonde a mulher, a mãe boa demais, que é a mãe da menina, da vassaliça, entrega a boneca para a filha, né, que representa a intuição, e logo em seguida essa mãe boa demais morre para que a vassaliça possa se aventurar de forma segura na vida com a ajuda da intuição, que é a boneca. Olha o que só esse trechinho do começo desse conto traz de ensinamento para nós.
Enquanto essa mãe boa demais não morre em nós, vassaliça nós, essa mulher selvagem, não temos a oportunidade de crescer como mulher adulta, como mulher selvagem, como uma essência em mulher. Então, quantas vezes eu falo para vocês, deixa eu só abrir aqui. Quantas vezes eu falo para vocês, deixa eu ver se caiu aqui minha conexão. Ai, eu não acredito. Eu acho que não gravou pro YouTube. Eu acho. Eu vou ter que baixar essa live depois. Tudo bem. Quantas vezes, né, a gente, por essa insegurança que foi trazida em nós, das nossas mães, pelo fato de querer que a gente fique perto, a gente deixa de se arriscar no mundo. A gente deixa de fazer coisas que a mulher adulta, a mulher selvagem faz. Então, vocês sempre me vê falando, quem vive relacionamento saudável são somente adultos. Se eu tiver essa postura infantil, ainda agarrada àquela mãe boa demais, eu não consigo crescer. Eu não consigo ter um relacionamento. Eu acabo me tornando aquela criança mimizenta, dependente. E muitas vezes, por não saber disso, tudo que eu cobrava, tudo que eu exigia dessa mãe boa demais quando eu era pequena, eu transmito isso e cobro isso do meu marido hoje. E se de alguma forma o meu marido não consegue me dar tudo que a minha mãe boa demais me dava, eu me frustro. E é aqui que muitas mulheres dizem assim, meu marido não me entende, meu marido não me dá carinho, meu marido não me dá atenção, eu acho que meu marido não me ama, meu marido não é carinhoso, meu marido isso, meu marido aquilo. Então, muitas coisas, né, quando essas mulheres entram aqui na jornada, elas observam o quanto, né, elas estavam cobrando demais dos maridos algo que eles não poderiam dar. Algo que é pesado demais para os maridos, porque na verdade a exigência dessa mulher não era do marido, mas era da mãe boa demais. E aí, gente, como chega isso para vocês? Difícil? Eu sei que muitas de vocês têm filhos aqui e vão se colocar nessas duas posturas, tanto sendo a mãe, né, ou como sendo a filha. Verdade, é coisa de mãe. Deixa eu ver aqui com vocês. Chama-se Isa Minatel, ela é psicopedagoga, maravilhosa. Eu não me vejo nessa protetora. Eu faço isso do cadarço com meu filho e olha que ele já tem 9 anos. Dói, sou assim, meus filhos são pequenos, mas sou muito protetora. Olha isso, gente. Paula, nesse processo de ser essa mãe, é onde a gente se perde na maternidade, né? Exatamente, Aline. E é por isso que eu tô falando aqui pra vocês, ó. Faça isso se quiser um casamento saudável. Quando nós nos tornamos essa mãe protetora demais, nós nos perdemos. Primeiro de quem nós somos, né? Porque nós temos várias identidades. Uma delas é a identidade da mãe, tá? Então, a gente acaba se perdendo, a gente acredita que é sua mãe e a gente se desconecta das outras identidades, como a de esposa, a de mulher, a de profissional. A gente se desconecta disso e ali a gente se perde, principalmente quando a gente se desconecta da nossa mulher, da nossa identidade de esposa. E aí, como a gente só fica vivendo aquela identidade da mãe, nós levamos a identidade da mãe para o nosso casamento. E muitas vezes nos tornamos a mãe dos nossos maridos. Porque do jeito que a gente cuida dos filhos, a gente acaba colocando o marido no pacote também. E acha que isso tá tudo bem. Quando na verdade esse marido não quer uma mãe. Esse marido quer uma esposa. E aqui nesse buraco é onde muitas das traições acontecem. E aí o que eu escuto de vocês mulheres? Eu não sei porque ele fez isso comigo. Eu dava tudo pra ele e ainda assim ele me traiu. E esse dar tudo pra ele muitas vezes é nessa postura da mãe. Dar comida, dar roupa lavada, né? Dar atenção não, mas dava comida, roupa lavada, os filhos arrumadinhos, limpinhos, a educação dos filhos. Isso é a identidade da mãe. Quando na verdade o homem agradece por tudo isso. Mas o que ele estava esperando? Ele estava esperando a mulher ao lado dele,
né? Aquela mulher que foi para a maternidade, mas que um dia precisou voltar. Voltar a ser aquela mulher apaixonante por quem ele se apaixonou antes que ela se tornasse mãe. Aquela mulher que se cuidava, aquela mulher que se preocupava com ele. Muitos homens, inclusive, têm até ciúmes dos filhos, porque a mulher fica só nessa postura da mãe, né? E eles acabam ficando sem atenção, sem carinho, sem olhar. E tudo que a mulher faz é, quer comer? A roupa tá lavada, a casa tá limpa, né? Mas a nossa postura de mulher de fazer programas juntos, a nossa parte sexual muitas vezes é desligada, né? Parar, ter a sabedoria de ouvir o nosso marido nessa postura de esposa e não só da mãe reclamona, porque o filho fez isso, o filho fez aquilo, o filho não foi bem na escola, porque a fralda tá muito cara, porque o leite subiu de preço, sabe? E aí a gente deixa de ter aqueles papos legais, a gente deixa de fazer coisas só de casal depois que os filhos nascem, a gente começa a fazer programas só de família. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Eu entrei totalmente na identidade de mãe, tanto do meu bebê quanto do meu esposo, que perdeu a mãe na mesma época do nascimento do meu filho. E é claro que isso, quando a gente não tem essa consciência, né, de essência em mulher, dessa sabedoria, a gente entra mesmo. A gente vai de cabeça e aí o Bert Helling, ele fala que é um amor inocente, né? O que você pensou nesse processo, Aline? Por amor ao meu marido, né, eu cuido de você. E aí você vai para essa postura da mãe. E é claro que você faz isso de bom coração. Você não se sente culpada por isso. Por quê? Porque você não sabe. Porque você não sabia das consequências que isso poderia trazer para você, mesmo você chamando isso de amor. Mas já saí disso. Graças a ti. A Aline tá na jornada, a Aline é T6. Muito bom, Aline. Muito bom. Então, gente, deixa eu ver. Eu quero que você reflita aqui. Como era a sua relação com a sua mãe? A sua mãe também era uma mãe muito protetora? Sim ou não? Você, por muitas vezes, se sentiu insegura de ficar longe dela? Até hoje você precisa da opinião dela, até hoje você precisa da validação dela para você se sentir mais forte, para você se sentir vista, né? Sim ou não? Ou o contrário, você gostaria muito que a sua mãe tivesse cuidado, tivesse sido essa mãe boa demais para você e ela não foi. E por isso hoje você repete isso com os seus filhos. Sim ou não? Já saí também. Oba! As minhas essências aqui já com esse olhar, né? Do que sabem qual é o caminho saudável e qual é o caminho não saudável. Meu marido me traiu, saiu de casa porque eu fui a mãe dele e nada mais. Tá vendo, Vanu, como a gente vai trazendo isso para a consciência, né? Aqui dentro da jornada, que são 4 semanas, além da gente ir muito mais fundo em todo esse processo de consciência, a gente vem também curando essas feridas, né? Porque não adianta só a gente falar sobre elas, a gente precisa curá-las dentro de nós. E por isso que a jornada ela é vivencial, é por isso que ela é terapêutica, porque não é para ser só aqui na mente, ela precisa ser vivida, ela precisa de prática, ela precisa de repetição. E é por isso que ela é tão especial. Sim, Paula, minha mãe faleceu e eu tinha 8 anos, não me lembro, sofro tanto. Sim, e isso com certeza, Lívia, é algo que você precisa olhar, tá? Porque a nossa mãe, ela é a primeira relação de todas as nossas relações. Se a gente não entende, se a gente não compreende, se a gente não cura a relação com as nossas mães, a gente também não cura as outras relações. E aqui incluem a relação no nosso casamento, a relação com os nossos filhos, tá bom? Todo dia é um conhecimento. Fui criada assim, meus pais, super protetores, geraram por eu ser filha única e eu faço os mesmos com os meus filhos. Então tudo isso vem sim de padrões de repetição ou por julgamento, né? Aquilo que eu não tive, eu quero dar em excesso para os meus pais. E aí, ó, eu quero perguntar para vocês o seguinte, perguntar não, eu quero fazer uma explanação com tudo isso que eu falei para vocês até agora. Se eu não conseguir romper esses laços com a mãe boa demais, eu não consigo ir
para esse caminho saudável das relações. Então, quantas mulheres eu vejo que têm brigas com os maridos por causa da família, por causa desse apego à mãe boa demais, tá? Eu sei que isso para quem tá chegando agora, para quem tá me conhecendo agora, talvez seja algo muito profundo, tá? Mas muito desses problemas de relacionamentos familiares, marido com os pais, você com a sogra, com o sogro, vem de não saber romper esses laços com a mãe boa demais. Então, ó, o conto começa com a vassalissa fazendo essa desconexão com a mãe. Quando a mãe entrega para ela a boneca, que representa essa intuição, e a mãe a abandona e deixa ela, né, um legado para que aos poucos vassalissa cuide de si mesma. Foi esse o processo que ela fez. Foi esse o processo. E aqui a mãe boa demais, né, sai e começa a se tornar mais enérgica, pois ela coloca a vassalissa na vida. Então, o que ela faz? Quando a mãe entrega a boneca, que é a intuição para a vassalissa, e morre, ela sai desse processo da mãe boa demais e começa a ser aquela mãe mais enérgica, porque ela começa a cobrar de vassalissa que ela vá para o mundo, que ela faça algo bom com a vida dela, que ela cresça, que ela se desafie. Então, a autora, ela não nos pede para que a gente se coloque em perigo. Não é disso que ela está falando aqui, tá? Mas a autora, ela está nos propondo que a gente saia desse lugar quentinho, que a gente saia desse lugar de conforto, para que a gente siga para a vida de uma forma adulta, tá bom? E aqui ela fala, a gente precisa deixar morrer essa mãe boa demais para que a mulher possa nascer. Enquanto essa mãe boa demais não morre em nós, a mulher selvagem, a mulher adulta também não vem à luz. E é por isso que eu trabalho, que eu encontro, quando a gente se encontra pela primeira vez, muitas mulheres mimizentas. Porque essas são as mulheres que foram super protegidas ou que exigiam essa super proteção das mães e ainda, apesar da idade biológica, não cresceram. Elas não cresceram. Então, com o poder da boneca, ela vai aprendendo essa intuição interna. A vassalissa, ela não baixa um download imediatamente quando ela ganha a boneca de toda aquela intuição. Não é assim que funciona. Ela vai aprendendo aos poucos que nos momentos que ela tem maior dificuldade, a boneca ajuda, a boneca guia. Então, quanto mais ela vai fazendo esse processo, mais ela vai tendo confiança. E assim também somos nós. Cada vez mais que você tem um instinto, uma intuição, e depois você vê que aquela intuição era real, você fala, tá vendo? Eu devia confiar na minha intuição mais vezes. Ou quando você faz o contrário, a sua intuição está te falando algo e você não quer ver. E aí aquilo acontece e fala assim, tá vendo? Eu sabia que isso estava acontecendo e eu não quis ver, tá? Então, mulheres, comecem a olhar para essa intuição, para esse instinto de mulher selvagem, de essência mulher que existe dentro de você, porque é essa bonequinha, é esse legado. E mesmo que de alguma forma a sua mãe, né, por não saber, por não ter esse conhecimento, não tenha dado, né, não tenha feito esse rito de passagem, essa iniciação com você, escuta, sua mãe fez o suficiente para você. Sua mãe deu tudo que ela precisava te dar. E é por isso que você está aqui agora com uma mulher adulta para aprender a fazer isso por você e para ensinar os seus filhos. Então a gente não está aqui para cobrar nada, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. A gente tem que estar aqui agora numa postura adulta de receber tudo que eu recebi com muito amor e carinho e agora escolher fazer diferente eu mesma por mim mesma, tá bom? Isso aqui eu já falei para vocês. Quantas vezes a gente se impede de ir mais longe, além desse ninho? A gente suprime nossa própria criatividade. E isso muitas vezes nos dá vontade de morrer inconsciente da criança. Olha que interessante. O último ponto que eu quero abordar aqui, que eu escuto muitas mulheres dizendo, né? Elas falam assim, Paula, eu tô tão cansada, eu me sinto sem força, sabe? De conseguir restaurar meu casamento, de lutar pela minha família. E muito disso fala sobre
de querer voltar para aquele ninho da mãe boa demais. Porque, gente, estar aqui na postura da mulher adulta é altamente trabalhoso, dá trabalho, né? Faz a gente pensar, faz a gente se arriscar. E é claro que a gente tá naquele ninho gostoso, de carinho, quentinho, é muito melhor, tendo alguém que faça isso por nós. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ter essa iniciação, a gente precisa fazer esse processo da criança para a mulher adulta. E aí quando a gente vem para essa postura de mulher adulta e vê que tudo fica muito difícil, então essas mulheres têm muito costume de falar, mas isso é difícil, mas isso é difícil, mas isso é muito difícil. É claro que é difícil, a vida adulta é difícil, né? Então, nesse processo de vir para a vida adulta, essa mulher, ela não se conforma com isso, com as dificuldades que ela vive, né? E aqui ela fica cansada, ela fica sem energia e ela quer voltar a ser criança. E como isso ela não consegue, muitas vezes o pensamento da morte vem à tona. E tudo isso por quê? Porque a nossa criatividade está desligada, a nossa intuição está desligada, os nossos instintos estão desligados. Então, gente, se eu tô falando que essa mulher desperta pode trazer a vida para você de novo, uma vida mais colorida, uma vida com mais sentido, uma vida com mais força, uma vida com mais sabedoria, você imagina o que essa mulher selvagem, que essa essência em mulher é capaz de fazer com a restauração do seu casamento, tá? Então, a gente precisa olhar para aquilo que a gente vai muito mais fundo. Quando as mulheres entram para a jornada, elas falam assim, Paula, eu entrei para restaurar o meu casamento, mas o que eu consegui dentro da jornada foi muito mais do que isso. Eu consegui me resgatar, eu resgatei o meu passado, eu resgatei a mulher adulta dentro de mim. E aí é claro que tudo que vier para se desdobrar depois dentro desse casamento, seja para vocês seguirem juntos, seja para vocês seguirem separados, fica mais leve, porque dentro de você, você sabe o caminho. Essa boneca se mostra cada vez mais forte para você. Dentro da jornada, nós vivenciamos esses passos, nós vivenciamos essa iniciação. E é por isso que as mulheres crescem, é por isso que as mulheres trazem essa força, essa sabedoria para o seu casamento. E não é só o casamento que muda, elas mudam, a família muda, o trabalho muda, o financeiro muda, porque ela desperta. Faz sentido para vocês? Quero saber o que vocês levam, o que é que foi mais impactante para vocês. Eu quero que vocês contem para mim o que é que vocês levam desse conto. Na quarta-feira nós vamos falar sobre as próximas passagens. São 9. Hoje eu comecei a falar a primeira, porque, gente, esse assunto é muito profundo. E eu não poderia ser superficial com vocês. Eu precisava trazer tudo isso à luz, né? Então, na quarta-feira, a gente vai continuar esse processo de iniciação. Mas eu quero saber de vocês, se valeu a pena, qual foi o olhar que vocês levaram daqui, o que foi que vocês aprenderam. Me contem aqui. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Vou sair hoje disso. Gratidão. É isso aí, Ju. Mãe protetora não rola. Nós precisamos ser prudentes. Protetoras e passar em segurança aos nossos filhos, jamais. Eu me lembro que tinha uma mãe, né? Uma vez a gente foi viajar. Ela tem um menino. Tudo ela falava. Que é isso? Que é aquilo, daqui que a mamãe pega, daqui que a mamãe faz, daqui que a mamãe... E aí, eu fui percebendo que essa criança, ela já nem tentava mais fazer. Primeiro, ela pedia pela mãe. Primeiro, ela sempre pedia para a mãe fazer. E se a mãe não tivesse ali disponível, era o pai que fazia. Mas nunca, aquela criança, ela nunca tentava fazer. Ela nunca se desafiava a fazer. E aí a gente pensa, como vai ser na escola? Como vai ser no mundo lá fora? Vocês não vão ter mãe para a vida inteira, né? E a gente sabe disso. E isso é muito dolorido pra gente. Por isso que a gente precisa ter esse olhar, né? Esse despertar logo quando crianças ainda. Eu também sou assim. A minha mãe é super protetora. Até hoje, tenho 38 anos, sou adotiva na minha mãe, é muito apegada mesmo. E eu acho que trouxe os traços dela de supermãe. Com certeza. Porque nós aprendemos a ser mulher, nós aprendemos a ser mãe com quem? Com as nossas mães, avós, bisavós, é assim, com a figura materna, né? Quando a coisa é muito difícil, não damos o valor necessário. A Ju refletindo aqui, ó. Se for difícil, valorizamos e a lição é aprendida com muito mais marcação. É verdade, Ju,
Verdade mesmo. Muito sentido. Sempre você nos fala nos processos de levar os filhos para o caminho do pai. Hoje me reforçou. Era um bloqueio. Eu precisava ouvir isso hoje. Muito bom, Ju. Nada acontece por acaso, né? Eu sou assim, super protetora de Maia. Aí vou sair a partir de hoje. Vou ser diferente, né? Não deixo meus filhos fazerem nada sozinho, pois um tem 9 e vai... O quê? E eu vou ter... E acho que vai fazer 10, né? Acho que é isso que ela quis me dizer. Então a gente precisa olhar para isso, nos dois movimentos. Tanto da gente deixar de ser essa mãe boa demais para os nossos filhos que já cresceram e fazer esse caminho, né, dos pais para os nossos filhos, para que a gente possa voltar para o nosso lugar de mulher, de esposa, tá bom? Assim como a gente tem que dar um lugar, né, no coração, mas deixar que essa mãe boa demais, que é a nossa mãe, também morra dentro de nós, no bom sentido, para que essa mulher selvagem possa vir à luz, para que essa mulher possa fazer a sua iniciação. E só essa mulher adulta e selvagem é que dá conta de ter um relacionamento saudável. Meu marido sempre diz que sou super protetora e eu não me via assim. Mas fez sentido, Cíntia, o que eu trouxe aqui para você hoje, falando sobre essa mãe protetora? Fez sentido para você? Paula, não sou protetora assim e meu filho não se sente amado. Sempre deixo ele fazer as coisas dizendo que ele tem capacidade. Ele tem 12 anos. Então, aqui, Carla, você precisa observar quais são as necessidades do seu filho. O que é que ele está pedindo para você? Então, quando você fala que ele não se sente amado. Então, como é que você se sente amado? O que é se sentir amado para você? Porque dentro da nossa mente, nós temos 5 tipos de mente. E muitas vezes, o que é amor para um, não é amor para o outro. Então, muitas vezes você está nessa postura do cuidado, né? De trazer a segurança para ele, deixar que ele vá para a vida. Mas ele pode ser um oralzinho que gosta muito de contato, de beijo, de abraço. E isso para ele é amor. Tudo que for diferente disso, cuidado, segurança, ele não entende como amor. Então, quando você entende quais são as necessidades dele, vocês começam a conseguir falar na mesma linguagem. Tá bom, Carla? Veja se eu te ajudei aí. Faz sentido abrir os meus olhos. Então é isso, gente. Nós estamos aqui para que através dos contos a gente consiga olhar para os pontos cegos que nós temos dentro de nós. E se nós temos pontos cegos dentro de nós, é claro que nós vamos levar também esses pontos cegos para a nossa relação. E os nossos maridos também vão trazer pontos cegos deles, né? Só que os maridos, eles não vão parar para sentar, para assistir uma live, para me ouvir. E isso foi dado à mulher. Essa sabedoria foi dada a você, mulher. E é por isso que você está aqui hoje. Para você aprender a fazer isso com você, por você, para sua família e também para poder guiar o teu marido por esse caminho de luz, tá bom? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Paula, eu sou super protetora, o meu filho tem 10 anos, mas me sinto assim, porque ele tinha problemas quando era criança, teve que passar pela psicóloga. Ele disse que eu não amo ele, nem eu e nem o pai dele. Comece a olhar para isso, ou peça mesmo ajuda, né, profissional. E o que eu disse para Carla serve para você. O que é amor para esse filho? Então, muitas vezes, aquilo que a gente dá para os nossos filhos não é a forma como eles entendem. E aí a gente precisa entender o quanto também a gente está disponível. Então, muitas vezes minha filha fala assim: mãe, mas você vai trabalhar de novo? Mãe, mas você vai fazer isso de novo? Manu, olha só que coisa interessante. Eu poderia estar trabalhando fora, numa empresa, e eu teria que trabalhar lá das 8 às 18. Eu teria que deixar você com uma outra pessoa. Eu só ia te ver de manhã e só ia te ver ao final do dia. Eu estou com você dentro de casa, a gente acorda junto, a gente toma café junto, a gente almoça junto, eu te levo para a escola, a gente faz tarefa da escola junto, a gente faz tudo junto. Mas tem momentos que eu preciso trabalhar. Então, assim, existe aquilo que é amor para aquela criança, mas também existe um movimento que a gente precisa explicar para ela, né? Como é a vida lá fora, como tudo funciona e o que ela está ganhando aqui. Então, nós como pais, nós precisamos trazer essas compreensões e mostrar esses pontos cegos para os nossos filhos, né? Porque às vezes o que ela está vendo de amor, tipo 100% de dedicação, é humanamente impossível. Até porque um dia, quando eu fui essa mãe boa demais e fiz isso, eu me apaguei, eu me adoeci. Porque ninguém vive sendo uma única identidade. Quando eu fui para esse processo
só da maternidade, quando eu abri mão de forma consciente, tá, gente? Da minha carreira, de tudo aquilo que eu fazia, de tudo aquilo que eu trabalhava somente para ser mãe, por um momento aquilo me supriu profundamente. Mas depois aquilo foi me apagando, foi me deixando fraca, né? Eu não via mais o meu valor, aquilo foi me deixando mais insegura. Então eu sei que, mesmo que ela me cobre isso, se eu for para esse lugar, eu não vou ser uma mãe melhor. Eu só consigo ser uma mãe melhor quando eu estou no meu lugar de mulher desperta, de mãe, de esposa, de profissional. Quando isso me abastece, quando eu me coloco nessa postura adulta, aí sim eu consigo ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma profissional melhor. Tá bom, minhas queridas? Espero que vocês tenham gostado. Meu filho também. Mãe vai trabalhar novamente? Eu sento e converso com ele. Mesmo meu ex-noivo ficando enfermo, me maltratava muito. Ninguém te maltrata. Você é que permite ser maltratada. Aprenda aqui a despertar a sua essência em mulher, tá? Para você poder sair desse lugar. Nós estamos exatamente no lugar que nos colocamos. Legal? É isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem abaixo desse vídeo o aprendizado de vocês. Encaminhem para outras mulheres para que a gente possa crescer e despertar. Quantas mulheres não têm acesso a esse conhecimento? E eu tô aqui, de coração, para vocês, para disponibilizar esse conteúdo gratuito. Mas para que a nossa troca fique equilibrada, eu preciso também da sua contribuição. Quando eu vejo o comentário de vocês abaixo do vídeo, quando eu vejo vocês encaminhando esse vídeo para outras mulheres, fazendo esse movimento para que mais e mais mulheres se despertem, o meu coração se enche de alegria e eu sei que eu estou no caminho certo. Mas quando eu trago todos os estudos que eu faço, compartilho com vocês e eu não vejo o retorno de vocês nesse sentido, isso me entristece. Porque é como se a nossa troca não tivesse equilibrada e de alguma forma a gente começa a se afastar. Então, se vocês estão gostando desse processo, se tudo isso está fazendo sentido para vocês, compartilhem, deixem os comentários de vocês, marquem as pessoas que vocês amam. Aí a nossa troca fica equilibrada e eu venho aqui, trago mais conteúdo para vocês, vocês compartilham e assim a gente continua o nosso caminho do mais. Tá bom, meus queridas? Um beijo no coração de vocês. Eu espero vocês amanhã às 19h17 para nossa aula Mulheres Reais, Histórias Reais. Tá bom? Um beijo.